Oi! Vamos trabalhar essa coelhinha dorminhoca, muito fofo para essa época do ano. Estaremos aprendendo transparência, algumas dicas bem interessantes nesse trabalho. Espero que você fique comigo até o final. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Vem comigo, vamos aprender? Iniciando mais um trabalho. Começaremos usando o amarelo bebê, lembrando de pegar um pouquinho de tinta, retirar o excesso numa plaquinha, pode ser de isopor, caixinha de leite e bater. Tira o excesso, nós devemos entrar no nosso trabalho sempre com pouquinha tinta, numa espécie de varredinha de dentro do desenho para fora. O que eu quero que você preste bastante atenção nesse momento é que o fundo ele pega inclusive as asinhas da abelhinha, porque ela é transparente. Para ela ser transparente, nós temos que fazer o fundo antes de fazer as asinhas. Ó, hoje eu vou te ensinar algo novo. Nós vamos fazer aqui uma separação do céu com o chão usando uma fita. E vamos trabalhar com verde pistache e verde oliva. Para os entremeios, nós vamos ter que usar um pincel menorzinho. E agora trabalharemos então com o sombreado do verde oliva. Essa linha aqui, ela tá marcada como um nível, né? Então, nós vamos sombrear toda a parte de trás. Essa técnica de fazer o sombreado, todo o fundo do céu, o fundo do chão, antecipadamente, facilita muito o nosso trabalho. Você vai fazer o desenvolvimento do trabalho e ao término todo o plano de trás está concluído. Você não tem que esperar secar para fazer o plano de trás. Esse método é muito gostoso, é muito interessante porque te adianta muito. Aqui a gente volta com o pincel maiorzinho. Faz algumas marquinhas. Ó, eu vou remover a fita, você só nota que linda a separação que fica do céu para com o chão, ó. Fica perfeita, suave. Em alguns locais, se você perceber que precisa um retoquezinho do céu, é muito simples agora, ó. Você tá com um limite bem definido, ó. Prontinho, fundo concluído. O que você está achando desse método de fazer toda a parte de trás antes e depois trabalhar o plano de frente? Tá gostando? Se tá gostando, lembra de curtir, compartilhar. Vamos acompanhar esse vídeo até o final e vocês vão descobrir como a gente vai fazer a transparência aqui das asinhas da nossa abelhinha, tá? Então, fique atento, tem muita novidade nesse trabalho. Nós vamos começar agora com o nosso coelhinho. Nós vamos fazer ele branco e vamos trabalhar um sombreado com cinza lunar. Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho uma deficiência de 2 dedos. É uma amputação que eu sofri num acidente numa serra. E foi uma fase muito difícil, uma readaptação, porque eu trabalho com atividades manuais há muito tempo.
E superar tudo isso foi um desafio muito grande. E eu pude contar muito com a minha família, com amigos e, acima de tudo, com Deus. E eu digo para vocês, por mais difíceis que possam ser as lutas que aparecem na vida da gente, a gente tem que aprender a confiar. E a gente torna-se forte. A gente não é forte, mas a gente torna-se forte com a presença de Deus, nos iluminando, nos mostrando que nada acontece por acaso, que nós somos capazes de vencer esses obstáculos. E hoje eu trabalho somente e exclusivamente com trabalhos manuais. Reaprendi a fazer crochê, tricô e ensino muitas dessas atividades. Então eu digo para você que tudo na vida é possível para quem crê. Aqui a gente começou a fazer a sombra da nossa coelhinha, viu? Bem suave, bem delicado. A gente não quer apagar o branco dela, a gente só quer intensificar os locais de sombra. Novamente, existe a necessidade da troca de um pincel por causa de um acabamento aqui na pontinha. Vocês podem perceber que eu não indico o número de pincel, tá? Por quê? Porque depende do tamanho do trabalho que eu tô fazendo. Eu posso imprimir o desenho numa folha A4 para fazer ele pequenininho. Posso imprimir numa folha A3, eu faço bem grande. Posso fazer o mesmo desenho numa fraldinha de bebê, bem menor. Então, o tamanho do pincel ele varia conforme a necessidade. A gente acaba, com o passar do tempo, tendo uma noção na prática, tá? Do que usar, de qual pincel usar, qual corte que fica melhor para o movimento, né? Então, isso com o tempo vocês vão absorvendo isso. As minhas alunas aqui no ateliê, elas sempre falam, pincel é conforme a necessidade. Porque eu nunca falo o tamanho por número, tá? É sempre conforme a gente vai ver. Muito pequenininho para fazer o preenchimento, levaria muito tempo. Então a gente vai adaptando conforme a necessidade. Agora usaremos uma cor chamada rostinho de boneca e nós trabalharemos uma sombra com o papaya. São tons babies, assim, bem gostosos, aqueles tonzinhos delicados que combinam muito com essa temática, tá? Temática que agora tá muito próximo, então tá com bastante procura para fazer uns coelhinhos muito fofos. Então a gente vai estar postando agora aulas principalmente na temática dos coelhinhos. Trabalharemos também com o papaya no focinho do nosso coelho. Porém, agora a gente vai fazer uma sombra com um tom acima, que é o flamingo. Ao redor desse focinho, a gente já trabalha o flamingo preenchendo. E iluminamos a parte central de novo com o rostinho de boneca. São 3 tons em degradê.
O vasinho nós trabalharemos em tons para parecer aquele vaso de barro, tá? Então, primeiro tom que a gente vai fazer na parte iluminada é o tijolo, toda a parte central do nosso vasinho. Ainda com essa cor úmida, nós vamos preencher e já misturar bem essa união com o caramelo. Caso você não tenha muita agilidade, vai demorar para preencher uma parte, não vai dar tempo de esfumar antes de secar, não precisa fazer o vaso todo de uma única vez. Pode fazer essa bordinha no momento e depois fazer a parte de baixo, tá? Independente da ordem. Só não pode estar com a tinta seca para fazer esse efeito que eu estou ensinando para vocês, ó. Aqui eu poderia ter feito o vaso antes do coelhinho, ficaria mais fácil a questão do encontro das cores. Mas se a gente toma bastante cuidado aqui na união para não deixar nenhum espaço de tecido sem pintar, ele pode ser feito depois naturalmente, não vai interferir no resultado final. Caso aconteça de durante esse momento aqui, ó, você encostar sem querer no seu coelhinho, depois você vem e retoca o branquinho ou o cinza lunar, onde por acaso você encostou, porque é complicado fazer bem os cantinhos, tá? Então, se acontecer de dar um borrãozinho, depois tem que vir e dar um retoque, tá? Para finalizar o nosso vasinho, cerâmica, é um tom ainda mais intenso, para a gente definir melhor esse sombreado aqui da bordinha. Esse risco é um risco adaptado, retirado da internet, tá? Eu alterei alguns traços, alguns detalhes, para ficar mais ao meu estilo de trabalho. Mas estou aproveitando um risco disponível na internet. Com o pink e sombreado do vermelho carmim, faremos o coração na frente deste vasinho. Aqui deu uma borradinha, ó. Com a cor que eu estava trabalhando no vasinho, mas não tem problema, porque nós usaremos cores mais intensas aqui, vai acabar escondendo. Só para vocês perceberem que isso é normal, acontece com todo mundo, tá? Não se apavore se cometer algum erro no meio do caminho, a maioria deles tem conserto. Alguns alunos me perguntam durante as aulas aqui no ateliê se podem virar a placa para fazer os movimentos, que nem aqui, ó. Vocês podem perceber que a minha habilidade é nessa posição e agora eu preciso fazer nesta posição. É um tanto quanto complicado. Eu digo para vocês o seguinte: não é proibido virar a placa, mudar a posição durante o trabalho, tá? Se você tem habilidade e consegue trabalhar o seu pulso de forma a movê-lo conforme a necessidade, é melhor. Mas se não puder, não tem problema se você necessitar de estar virando. Agora a gente só vai aplicar um pouquinho de luz aqui para finalizar o nosso vasinho. E com o rosa bebê, a gente vai dar um pouquinho de volume para o coraçãozinho. Agora com o incolor clareador, pintamos as asinhas das abelhas, porque nós queremos fazer uma transparência nelas.
com o branco, só no ladinho do pincel, ó, detalhe muito importante, porque senão a gente coloca branco demais, ó. Esse branco ele tem que ir apertando para sair somente no contorno das asinhas, cobrindo o carbono. Perceba que eu puxo um pouquinho o branco, mas eu não fecho por completo, eu deixo um pouquinho do amarelinho que estava embaixo aparecendo. Eu gosto muito de pintar abelhinhas e o dia que eu soube o significado do meu nome, Ieda, eu gostei mais ainda, porque Ieda significa favo de mel. Então eu me identifiquei muito com as abelhas, eu acho assim que tem algo muito interessante, muito batalhadoras e tal. Eu acho que fica muito delicado a gente colocar nos trabalhinhos os detalhes com abelhinhas, ele enriquece, fica muito fofinho, né? Aqui, ó, eu percebi que eu aumentei demais. Dá pra dar uma escondidinha ainda com amarelo. Prontinho. O rastro da borboleta também faço no pincelzinho filete com preto. Pequenos pontilhadinhos, ó. E daí tu vai fazendo o movimento que tu quer expressar de voo. Aqui eu vou fazer de conta que ela fez uma curvinha. Na placa, trabalharemos com ocre ouro, chocolate e sépia. Manchadinha para fingir uma madeira, assim, um efeito de madeira. Pode pintar em cima das letras normalmente, eu só vou poupar o coraçãozinho, tá? O coraçãozinho eu vou fazer depois de outra cor. Cinza lunar. Verde kiwi. Verde bandeira. Amarelo ouro para o miolinho. Também com verde bandeira, a gente vai trabalhar agora só um preenchimento com algumas plantas. Só uma filetadinha de baixo para cima. Somente em alguns dos matinhos que a gente colocou, a gente vai trabalhar um pouquinho de branco em batidinha, fazendo aquelas mini florzinhas, tipo umas avenquinhas, ó. Começa batendo de duas em duas e vai acabando de uma, só para dar um volumezinho. Não são em todas, senão a gente vai carregar demais. Com o cantinho do pincel, fica bem delicado. Depois de seco, dá para colocar um pouquinho de brilho com a tinta dimensional glitter.
aqui no coração, no miolinho das flores pode ser um dourado. Só que a gente não pode trabalhar enquanto tá molhado, tá? Porque senão o nosso trabalho pode ter prejuízos. Agora, para dar os acabamentos com vocês, eu vou passar um secador de cabelo, tá? Para conseguir trabalhar bem caprichosinho ali, vocês entenderem bem certinho a parte do glitter também. Com a tinta dimensional glitter na cor cristal, a gente vai colocar dentro das asas das nossas abelhas e nós vamos espalhar com o auxílio de um pincel só na asa, tá? Não é na abelha inteira. Importante, lembrando que o fundo precisa estar bem sequinho para espalhar. Toda a parte que nós já trabalhamos não pode ter umidade, senão ele borra. Também vou trabalhar a cristal em cima do rosa. Olha só que interessante. A cristal, por ser translúcida, ela pode ser usada em cima de qualquer cor. Então aqui nós vamos usar no coraçãozinho. E eu vou usar a ouro no meio das margaridas. Muitas vezes acontece de entupir. O que a gente pode fazer? A gente acaba abrindo e usando, se por acaso entupir não conseguir mais destrancar, a gente acaba abrindo e usando com o pincel direto do nosso frasquinho, ó. A gente não perde tinta não, usa de qualquer maneira. Concluímos o nosso trabalho. Eu amei. E você? Se você gostou, não esquece, curte, compartilha e se inscreve no canal, acione o sininho para você receber as notificações e todas as aulas que estamos preparando para pintarmos juntos. Até a próxima!